Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Um capitalismo alternativo é possível? Será que depois da pandemia teremos a oportunidade de refazer o capitalismo e evitar conflitos, contradições, becos sem saída e a própria destruição do meio ambiente? Será que essa possibilidade vai ser alcançada de forma consensual ou através de muita dor, muita guerra, muita violência, muitas mortes? O tema volta no livro que acaba de sair, publicado pelo economista Yanis Varoufakis, foi ministro da Fazenda durante a crise financeira da Grécia. Ele publica agora o livro Another Now, Outro Agora, uma forma de diálogo socrático entre três personagens complexos. Parece realmente um diálogo socrático. São três personagens que representam, segundo Varoufakis, três dimensões, três partes do pensamento dele. Uma primeira é marxista e feminista, uma segunda é um ex-banqueiro libertário e o terceiro é um tecnólogo, um nerd, um sujeito que adora tecnologia, né? Realmente, para quem não sabe, o Varoufakis, além de ser um economista consagrado, ele é um grande especialista na área de games. Ele lembra, em primeiro lugar, da Margaret Thatcher, que usava uma expressão que ficou conhecida nos anos 80, TINA, T-I-N-A, There is no alternative. E ele fala que realmente ele, ao longo dos anos, né, sempre fazendo críticas ao capitalismo, entrando na política, ele sempre sentiu mal porque a esquerda, em geral, é boa na crítica, mas não é muito confiável quando a gente quer saber, enfim, mas qual é a alternativa desejável ao capitalismo. E o próprio Varoufakis, então, resolve colocar o que seria essa opção, essa alternativa, sem verdades definitivas, mas dando umas pinceladas, alguns delineamentos do que seria realmente essa alternativa para ser implementada a partir de agora. Professor, que fatores Yanis Varoufakis destaca? Ele lembra, em primeiro lugar, que esse capitalismo que está aí, que a gente conhece, que já teve várias crises, ele realmente decola no final do século XIX com o eletromagnetismo e as bolsas de valores, ou seja, esse paralelismo entre a inovação tecnológica, que vai redundar exatamente na importância da informação e, mais recentemente, da informação digital, ela é a essência do próprio mercado de capitais, um mercado onde se aposta as expectativas, se aposta o modelo, se aposta o futuro das empresas. E é isso que surgiu no século XIX, e nós estamos basicamente há 100 anos com esse capitalismo eletromagnético, né, e fictício, porque as bolsas e o próprio dinheiro representam a riqueza, são uma representação, são símbolos. Então essa conexão entre o eletromagnetismo e o simbolismo parece até uma teoria estética, filosófica, é na realidade a essência do capitalismo, dos símbolos, dos ícones, da economia. O eletromagnetismo transformado em apostas na Bolsa de Valores é o que caracteriza esse capitalismo financeirizado. E essa discussão, então, que o Varoufakis, com esses três personagens, traz para primeiro plano, mostrando que a própria evolução dessa tecnologia e do próprio conceito de moeda pode levar a outras modalidades de participação da sociedade na geração de riqueza e na distribuição dessa riqueza. Os elementos, a infraestrutura estão aí. Há uma capacidade enorme de simbolização, de comunicação, de circulação da informação. Mas é preciso redesenhar os circuitos eletromagnéticos por onde circula a informação que gera valor. Semana que vem voltamos comentando mais tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, uma pesquisa recente do Pew Research Center indica que o público tem uma relação complicada com a mídia em vários aspectos, muitos deles já abordados na nossa coluna. O que o senhor destaca desse levantamento? Márcia, essa é uma pesquisa muito detalhada e que levou um ano para ser feita. E ela mostra realmente uma complexidade considerável
na maneira como os americanos se relacionam com os meios de informação jornalística. Muito, como você disse, já não é novidade. O que mais me chamou a atenção foi, no caso, a quase certeza que pelo menos 2/3 dos americanos têm de que os meios de comunicação jornalísticos precisam ser mais transparentes porque eles desconfiam desses veículos. Por exemplo, veja, 69% acham que os veículos jornalísticos, em geral, tentam esconder os erros quando eles acontecem. E eles se mostram muito satisfeitos quando os erros são corrigidos e aumenta o grau de confiança dos cidadãos americanos quando isso acontece. Eles também desconfiam muito sobre como é que os meios de comunicação se sustentam. Por exemplo, nada menos do que 80% dos americanos acham que as notícias são de alguma forma influenciadas por interesses corporativos ou financeiros e que muitas vezes as empresas que detêm o controle desses veículos jornalísticos têm interesses outros que não são os de apenas noticiar e informar o público. Eu acho que isso é um alerta para que os jornais, as revistas, sejam a cada dia mais transparentes, que mostrem para os seus consumidores quem são as pessoas e as empresas que têm o controle do negócio. E eu acho que isso também é um argumento a mais para que mais veículos jornalísticos procurem fórmulas de negócios que não tenham fins lucrativos. Entre os pontos positivos da pesquisa, eu destacaria o fato de que uma também significativa maioria acha que os veículos independentes estão fazendo um bom trabalho tanto na cobertura da pandemia quanto da cobertura dos conflitos raciais que andam traumatizando os Estados Unidos nestes meses recentes. Embora a pesquisa não traga dados do público brasileiro, é possível a gente falar que grande parte das lições que podem ser tiradas dessa pesquisa também podem servir para o jornalismo no Brasil? Eu acho que sim, Márcia. Como você sabe, e os nossos ouvintes e leitores também, o Brasil não tem muita tradição de pesquisas desse tipo sobre a relação entre jornalismo e sociedade. E muitas vezes nós acabamos nos mirando nas pesquisas americanas, porque as sociedades, embora sejam bastante diferentes, elas têm várias similaridades. E o modelo de jornalismo que se adota no Brasil é muito influenciado pelo modelo de jornalismo que se adota nos Estados Unidos. A história do jornalismo brasileiro mostra que, com frequência, as coisas são comparáveis, não chegam a ser parecidas. O Brasil é outra realidade, outro país, outras circunstâncias, mas é possível, sim, eu acho, aprender algumas lições das pesquisas que são feitas nos Estados Unidos. Principalmente agora, quando nós temos nos dois países líderes nacionais que são muito similares entre si, o nosso presidente Bolsonaro tentando sempre copiar o presidente americano Donald Trump, inclusive na sua relação com os meios de comunicação e com o público. Então, eu acho que, sim, podemos aprender da pesquisa americana, embora, evidentemente, não possamos transportar, transferir, transladar uma realidade para outra acriticamente. Temos que ver as nossas próprias circunstâncias e peculiaridades, mas eu acho que nós podemos pensar a respeito do que ali se aprende e que aqui se pode aplicar. Eu acho que a questão da transparência, por exemplo, é algo que deve ser aplicado aqui, porque até nos falta mais transparência no jornalismo brasileiro do que falta ao jornalismo americano. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Apesar da flexibilização da quarentena, ainda estamos correndo risco de contaminação da Covid-19 e vendo cenas de praias lotadas,
e pessoas que não usam máscaras, precisando que agentes públicos tenham que interferir, pedindo que elas usem a proteção. O que está acontecendo com as pessoas, professor? Olá, ouvintes da Rádio USP, é um prazer estar aqui de novo falando com vocês sobre saúde e meio ambiente. Bom, recentemente, nos últimos anos, o conceito de que a relação entre saúde e ambiente não é somente ditada pelo meio ambiente físico, ela é ditada também pelas condições de acesso aos serviços modernos de melhoria da saúde e também por valores, hábitos e princípios. Nesse momento que nós estamos passando por uma pandemia que parece não acabar, um isolamento que se estende por meses, é natural que queiramos retomar o contato interpessoal, que queiramos voltar um pouco à vida como ela era antes desta pandemia. Isso foi dramaticamente observado e tem sido nos últimos dias com progressiva perda do isolamento social, com imagens de praias lotadas, das pessoas procurando retomar o ritmo de vida como se não estivéssemos vivendo uma situação onde, em média, tem morrido 1.000 brasileiros por dia devido a uma infecção de transmissão interpessoal. Por isso que, por vezes, é cômodo nós atribuirmos a governos ou ao sistema público as consequências da pandemia, e elas existem, nós talvez não tenhamos nos organizado o suficiente em nosso país, mas existem hábitos que determinam também o risco de contrair a doença, que depende fundamentalmente de nós. Pergunta que fica é que talvez depois de tanto tempo, de tantas mortes noticiadas, tenhamos banalizado o risco. Tenhamos considerado que tudo isso não passa de uma imagem na televisão, nas notícias do jornal, números impessoais e mortes invisíveis. Eu, lamentavelmente, posso dizer que invisíveis nada elas têm, podem ser mortes ignoradas, mortes não percebidas, mortes anônimas, mas eu as encontro na Faculdade de Medicina. Eu encontro as pessoas que perderam a vida e converso com seus familiares. Professor, qual o alerta para as pessoas que estão subestimando o contágio do coronavírus? Nesta mensagem eu gostaria simplesmente de reforçar a necessidade ainda de mantermos o isolamento social na medida das nossas possibilidades. Eu concordo que há pessoas que não podem pagar o preço de ficar em casa, pois têm que pagar o preço de ganhar a vida. Há pessoas que têm que trabalhar e prover serviços para que a cidade não pare, para que o mundo não pare. Mas tentar voltar a uma vida social plena, como temos visto, é, no momento, uma temeridade. Esse vírus se alimenta de pessoas. Ele precisa dos nossos corpos para proliferar. E nós os trocamos, esses vírus, no contato interpessoal e pela proximidade. É bom termos em mente que ainda estamos em pleno curso de uma doença mortal e que tem cobrado um pedágio alto em termos de vidas e sofrimentos. Muito obrigado e um abraço. É sempre um prazer falar com vocês. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Alguns estudos preliminares indicam que as pessoas que mantiveram o hábito de praticar atividade física lidaram melhor com o estresse e com o isolamento social provocado durante a quarentena. A própria Organização Mundial da Saúde orienta profissionais que estão na linha de frente da Covid-19 a prescreverem a seus pacientes, além de uma boa alimentação e sono reparador, a prática da atividade física. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto com o professor Fará?
Olá, ouvintes! Nesta coluna sempre enfatizamos os efeitos benéficos da prática da atividade física e sua relação direta com o nosso bem-estar e a nossa saúde. Nesse período de quarentena que estamos passando, com alguma flexibilização, muito se falou e se fala sobre a saúde, tanto mental como a física, que devemos manter para que possamos passar por esse período de uma forma mais saudável. Alguns estudos e pesquisa, mesmo que preliminares, estão começando a serem divulgados, estabelecendo a relação da prática da atividade física e a melhora da saúde nesse período de quarentena. Cito o estudo realizado pelo Instituto Bem-Estar e pelo NOS Pesquisa e Inteligência, publicado recentemente no jornal O Estado de São Paulo, que, apesar de não ter o rigor científico de uma pesquisa científica, indica um tipo de mudança de comportamento na atitude diária das pessoas durante a pandemia. O estudo mostra que as pessoas que praticaram atividade física durante a quarentena conseguiram lidar melhor com o estresse e a ansiedade que o isolamento social provoca. E as pessoas que reduziram a prática da atividade física durante a quarentena ficaram mais desanimadas e com sintomas vinculados à depressão e ansiedade quando comparada às pessoas que aumentaram a prática da atividade física. Um outro trabalho, esse da Organização Mundial de Saúde, indica em suas diretrizes para a saúde de profissionais que atuam na linha de frente dos cuidados a pacientes com Covid e recomenda a prática da atividade física nos horários livres, além, lógico, de uma boa alimentação e o descanso. Acredito que nesse momento em diante muitos trabalhos serão divulgados sobre essa relação entre a atividade física e o bem-estar na quarentena. Lembrando também que todos esses sintomas citados de depressão e ansiedade estão relacionados com o medo de ficarmos doentes ou contaminar alguém, da perda de emprego e renda, entre outros, e que a prática da atividade física pode ajudar muito na diminuição desses sintomas. Professor, você acredita que esses estudos vão conscientizar as pessoas sobre a importância da atividade física? Sim, eu tenho certeza disso. A quantidade de informação que tivemos nesse período da quarentena, se selecionarmos, é muito rica e esclarecedora, do ponto de vista da mudança de hábitos, e afirmo, baseado em estudos, que os hábitos ditos normais que temos e cultivamos por décadas, talvez, muito provavelmente, é que nos levaram às doenças. Mas como já comentamos, a mudança de hábito é uma escolha individual. Cada indivíduo deve perceber suas necessidades e trabalhar para atendê-las e possivelmente modificá-las. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. No Brasil, o índice de leitores é muito baixo. E mesmo assim, o governo quer criar um projeto para aumentar o imposto sobre a venda de livros. Como avalia esse ataque à educação, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Parece que não tem fim o esforço de autoridades públicas de afetar o bom andamento da ciência, da educação, da pesquisa em nosso país. É triste, mas é fundamental a gente ficar atento, ter coragem de enfrentar a situação que a cada dia se repete em tentativas de minar, corroer as bases da construção de um bom sistema de educação no nosso país. Veja vocês, agora o governo federal tem um projeto de lei que coloca os livros na mira da sua artilharia. O governo federal prevê, do ministro Paulo Guedes, prevê um aumento de 12%, a taxação nova, aumento de 12% do imposto sobre livros no Brasil. A situação é próxima do escândalo. Isso pega livros escolares, pega livros
de entretenimento, pega livros de literatura, pega todo tipo de livro, eles terão um imposto de 12%. Nem mesmo antes, né, quando o Brasil aboliu o imposto sobre livros, exatamente porque a população precisa ter condições e acesso à literatura, aos livros, ao estudo, à educação, mesmo antes os impostos variavam, mas nunca chegaram a 12%. Lembre-se que foi em 2004, em abril de 2004, que o Congresso Nacional aprovou uma lei que reduziu a zero a alíquota de PIS e da COFINS nas vendas dos livros. E como resultado, ao longo dos anos, 2005, 2006, 2007, os livros, custo médio dos livros diminuiu em mais de 30%. Na verdade, algo em torno de 33%, segundo a Câmara Nacional do Livro. E houve um crescimento, né, da venda de livros, portanto, a população pôde ter mais acesso à cultura e mais acesso ao conhecimento, o que é chave para o nosso país. Professor, qual foi a reação da sociedade para esse projeto do governo? A reação da sociedade está sendo forte, a gente endossa essa reação. Há um abaixo-assinado que está praticamente com 1 milhão de assinaturas contra esse projeto, que é um projeto escandaloso, entende? É tentar tirar dinheiro de quem já não tem, é aumentar impostos, que, aliás, diga-se de passagem, vai contra a própria filosofia anunciada do governo federal, mas é taxar exatamente com aumentar efetivamente o custo dos livros num país que já lê pouco, que vai tornar mais onerosa a situação da população para as crianças, para as famílias, para as escolas, de ter acesso. Isso pega também livros digitais, tá? Não somente livros impressos em papel, mas também os livros digitais. Então a situação não é boa. Nós fazemos um apelo para que as pessoas assinem os abaixo-assinados, são vários percorrendo por aí, em especial tem um bem grande, que tenta se contrapor a esse tipo de tentativa que, na verdade, autoridades apresentam como uma espécie de solução para a crise fiscal que vive, que é real a crise, mas, por favor, não façam isso com a educação. Nosso país já é tão sofrido com a questão educacional, ainda mais agora com uma má ideia de impostos sobre os livros. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.